senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Hoje é uma data muito significativa para nós, espíritas brasileiros, porque há 20 anos, nesta data, desencarnava Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade. Foi um momento muito decisivo na história do espiritismo internacional. Chico Xavier desencarnava aos 92 anos de idade, depois de uma vida repletada de bênçãos. É o maior médium que a humanidade conheceu desde a Idade Média até hoje. Deixou um dos patrimônios literários mais fecundos da civilização, porque ele publicou até ali 410 livros de poesias, de dramas, de romances históricos, de debates científicos e, sobretudo, de análises do mundo espiritual, a realidade da vida depois da morte. Atendeu a milhares de pessoas. E a sua vida mediúnica pode ser dividida em etapas. Na parte inicial, Chico Xavier era médium de psicofonia, de psicografia. Verbalizava, escrevia, mas era portador de uma infinidade de faculdades. Ele via, ouvia, materializava, desdobrava-se. Era alguém ímpar. Aqueles que com ele viveram podem dar as mais soberbas manifestações do mundo espiritual. Eu tive a honra de conhecê-lo no mês de março de 1948 e acompanhei-o desde então, portanto, mais de 40 anos, até aquele momento final da sua desencarnação. Como eu estava no Recife, naquela mesma data, proferindo conferências, não pude participar do seu sepultamento. Ele ficou em câmara ardente 3 dias no centro espírita em que trabalhava. E foi o seu enterro o que mais sensibilizou a nacionalidade brasileira. Foi o enterro com maior número de pessoas registrado no Brasil. Mais de 100 mil pessoas, não só do Brasil, como também do exterior. E uma homenagem que alguns amigos prestaram durante o féretro, um helicóptero atirava pétalas de rosa desde a sua residência até a campa em que foi sepultado, a alguns quilômetros de distância, que dava o cemitério da sua residência. Mas então, todo o Brasil espírita hoje está evocando este venerando amigo. Imprensa, escrita, falada, televisada, está querendo saber o que é que aconteceu depois que Chico Xavier desencarnou. Como é que ficamos? O que é que a sua vida significou para nós? Nós temos uma coluna do Jornal à Tarde, quintas-feiras, 15 dias. E então dedicamos a página de hoje a algumas reflexões sobre Chico Xavier continua presente. Porque nos referimos não apenas à presença física, mas àquilo que ele fez marcar no solo da humanidade. Se tornou o médium mais conhecido do mundo, depois de Jesus, Francisco de Assis e Joana d'Arc. A sua simplicidade cativante. Morreu pobre, como pobre viveu. Havia sido funcionário público 35 anos no Ministério da Agricultura e viveu modestamente com o salário colhido no Ministério. Foi aquinhoado com muitos presentes. Quando muito jovem,
desencarnou no Rio de Janeiro um homem muito rico, um judeu que trouxe para o Brasil as comunicações naquele tempo através da vitrola. Edison havia lançado as primeiras vitrolas nos Estados Unidos e ele lançou no Rio de Janeiro a primeira casa fônica do Brasil. Este homem tornou-se espírita, era muito rico e deixou em testamento 90.000 réis, que era a moeda da época, para Chico Xavier. 90.000 réis era muito mais do que hoje 900.000 reais. E quando Chico Xavier soube, sua primeira atitude foi transferir imediatamente aquele dinheiro para a Federação Espírita Brasileira, distribuí-lo com os necessitados. Mais tarde, ele ganhou um automóvel último modelo. E no instante em que lhe entregaram, eu estava presente, ele sorriu, tocou e chamou uma senhora muito modesta, afrodescendente, que estava na multidão, e disse: minha filha, esse carro é para você. A pessoa não conhece a sua obra. Essa senhora trabalha em Uberaba, atendendo portadores de fogo selvagem. Ela é uma grande pioneira, criou substâncias para diminuir a dor, criou um lar muito grande e Chico Xavier se tornou protetor da sua casa. Uma vez por ano, um grupo de amigos fazia um chá beneficente em São Paulo, no Clube Pinheiros, e ele ia, graças à sua presença. A venda era extraordinária, mas ia diretamente para a Casa do Fogo Selvagem. Eles eram amigos íntimos e sem Chico Xavier não teríamos essa casa hoje funcionando em moldes técnicos de hospital, mas é ao mesmo tempo um lar, porque, segundo a tradição, a criança atacada dessa enfermidade não cresce, fica numa fase mais ou menos infantil. E então ela albergava essas crianças abandonadas, transformou no lar com escola, que foi edificada por uma notável professora de Uberaba, a professora Isabel, que passou a morar ali para ministrar o curso primário às crianças. Quando melhorassem, se é que podiam ficar boas, talvez, terem uma vida mais ou menos normal. Mas Chico Xavier conseguiu atender no Natal a uma média de 15.000 pessoas que foram pessoalmente da região, graças àqueles amigos que foram beneficiados pelas mensagens dos seus familiares, que voltaram da morte para dizerem que estavam vivos. E recebeu mais de 10.000 mensagens pessoais. Recebeu-as em português, em francês, em inglês, em luxemburguês, e recebeu tanto de uma forma direta, como também a escrita para ser lida através do espelho. Nada conseguiu quebrar-lhe a simplicidade, a bondade generosa do coração. Recusou todas as oferendas que amigos poderosos da terra colocaram ao seu alcance. E ele mantinha da sua ternura e do seu salário, que era o salário de um servidor público, uma aposentadoria, muitos casos de pessoas da mais extrema penúria, e somente sabiam aqueles que eram mais íntimos, porque ele os visitava na quarta-feira, pela madrugada de quinta-feira. Ia sozinho, ou às vezes com um amigo ou outro, quando ficou mais idoso, com dificuldades de caminhar. Então, Chico Xavier foi um bandeirante, considerando-se o século XX e as vésperas do século XXI, esse homem fascinante impôs a doutrina espírita conforme é o Evangelho de Jesus. Na sua simplicidade, trabalhou pela transformação moral da criatura humana, a autoiluminação. O célebre Conhece-te a ti mesmo, de Sócrates,
traduzido para todos os clássicos idiomas, era em Chico Xavier uma realidade. A simplicidade, a bonomia e as suas faculdades realmente fascinantes. Eu posso dizer com absoluta tranquilidade, porque em 40 anos que visitei, indo 2 vezes por ano em Pedro Leopoldo, 3 vezes por ano em Uberaba, hospedando-me muitas vezes na sua casa e vivendo com certa intimidade, então posso atestar a grandeza e o seu desprendimento total. Tive a ocasião de ver pessoas oferecerem presentes e, na vista da pessoa, ele passar a outro. Dizia que não precisava de nada, que tinha tudo. Um amigo nosso, muito querido, da cidade de São Paulo, eu estava em Uberaba, era inverno, e o inverno em Uberaba era, então, muito forte, muito frio, e esse amigo levou-lhe 5 roupas recém-adquiridas na chamada Rua Direita de São Paulo, naquela época. Chico ficou muito grato, ele era o protótipo da gratidão. No dia seguinte, no entanto, nós tivemos a surpresa de saber que ele havia dado todas as 5 roupas a mendigos que frequentavam lá o grupo espírita. E ele contou: olha, Gonçalves, que era o nosso amigo, eu coloquei no cabide, coloquei no guarda-roupa, experimentei alguns paletós e fiquei feliz porque o meu traje comum já estava mais ou menos gasto, quer dizer, bem gasto, mais ou menos gasto. E então, quando eu estava alisando aquele paletó quente, Emmanuel, o guia espiritual, apareceu e me disse: Chico, você vai usar essas roupas todas? Pretendo, meu irmão. Disse: para que um corpo quer tanta roupa? E eu, que tinha 6, as 5 de habitual, dei as 5 novas, porque eu não ia dar a estragada, né? Não é uma forma de dar o que não serve mais para mim. Então, é uma pessoa de surpresa. Aquilo que ele fazia era impressionante pela sua renúncia pessoal. Ele pedia aos amigos: não me deem presentes, eu não necessito de nada, a minha vida está cheia. E procurava viver conforme os padrões, nunca reclamava. Adorava uma galinha caipira, era o rei da galinha caipira. E toda vez que nós íamos, acompanhávamos, porque eu também sou caipira, não sou galinha, mas sou caipira. E dessa forma é uma coisa. Então, eu reservei para isto, pena que o tempo corre muito rápido, uma obra que psicografamos juntos. Chico Xavier deu 10 prefácios para as obras que eu psicografei. Um prefácio de Rabindranath Tagore para uma obra que eu recebi em 1949 e que ninguém sabia, somente eu e o Espírito. Quando o visitei, pelas primeiras vezes, ele me disse: olha, Tagore está aqui e quer escrever o prefácio do seu livro. Pegou um pedaço de papel que lhe deram, arrancado de um caderno, e escreveu o prefácio, colocando o nome O Jogral. E no estilo extraordinário desse poeta da Índia, um dos maiores poetas do século XX, que escreveu mais de 1000 poemas, inclusive o hino nacional da Índia, ele psicografou em nossa vista, assinou e deu-nos para publicarmos. 5 anos depois, publicamos o livro sem o prefácio, com a ideia de que, se era autêntico, ele iria impor-se pelo seu conteúdo e não pelo apoio de Chico Xavier. Como mais tarde eu recebi um segundo livro, deste segundo livro, coloquei o prefácio em fotocópia. Emmanuel deu 3 prefácios, Dr. Bezerra deu vários prefácios, e André Luiz deu um prefácio a um dos nossos primeiros livros, que era uma carta. A nossa diretora, Dona Otília, que tomava conta da mansão, teve uma morte súbita. E 6 anos depois, ela voltou para escrever a sua filha, contando como era a morte, como foi que ela morreu, o que é que aconteceu. Mas a carta era tão grande que virou um livro. Toda semana ela escrevia
E quando ficou o livro, eu fui a Uberaba. E então André Luiz, eu era tão emocionado que guardei o lápis pelo qual André Luiz deu a mensagem. André Luiz deu uma mensagem, inclusive com o nome do livro, Além da Morte, em que Dona Otília, uma dona de casa, conta o que aconteceu, como foi que ela despertou, os espíritos que lhe apareceram, enfim. E hoje é um dos nossos best-sellers, porque é um livro muito fácil de ler, escrito por uma dona de casa, é bem diferente de um livro de André Luiz, que na Terra foi um grande médico, cirurgião e uma autoridade em medicina. Então, certo dia eu estava em Uberaba, como sempre, e psicografava. Ele psicografava, nós outros, Carlos Bacelli e uma senhora. E me causou grande surpresa, porque eu recebi uma mensagem e lhe perguntei quem é Dona Fulana de Tal. Levantou-se uma senhora lá na multidão, veio e eu dei a mensagem para ela. Ela confirmou que era da sua mãe, houve muita emoção e, no fim, Chico recebeu da mesma família uma outra mensagem, de uma tia dessa moça, quer dizer, duas irmãs se comunicaram na mesma hora, diante de mais de 2.000 pessoas, por um médium e por outro médium. E então, lendo-se as duas mensagens que estão aqui no livro, e o amor continua, os Espíritos quiserem dizer que o amor do além continua. Então, atestaram em cartório que aquilo que estava escrito era absolutamente verdade. Nesse período, houve um grande desastre aéreo em Florianópolis, com um avião, e nesse desastre morreu grande parte de pessoas gradas da cidade. Entre essas muitas, duas irmãs muito jovens, sonhadoras, filhas de um dos homens mais ricos de Santa Catarina na época. Ele mantinha uma rede de lojas e é uma pessoa muito bem situada até hoje. E eles ficaram desesperados, os pais que viram os destroços do avião e não puderam identificar o cadáver das filhinhas, porque morreram queimadas, foram a Uberaba. Chico Xavier recebeu mensagem das duas com algumas palavras em alemão, porque a família vinha de um tronco alemão. Passaram-se os meses e eu fui a Uberaba, e nessa noite as duas meninas vieram escrever aos pais que casualmente estavam presentes em Uberaba, e repetindo o que estava na primeira mensagem e na segunda. Então, Chico pediu para colocar a primeira mensagem que ele recebeu e aquela que eu também recebi. Daí o livro tem 5 mensagens por mim recebidas, 5 mensagens por Chico. E o prefácio. É curioso que eu estava lá em Uberaba, quando psicografei essa última mensagem, e Emmanuel disse que fizéssemos um livro, e ele ia dar o prefácio. Ele deu o prefácio dia 15 de abril. E então eu vim a Salvador e recebi o prefácio no dia 16. É impressionante as chamadas coincidências, sem qualquer contato íntimo. A maioria de nós desejaria receber uma mensagem dos seres queridos. Quem não desejaria? Mas as dificuldades são muitas. Imaginem que morrem por minuto 7.000 pessoas na Terra e houvesse médiuns para tanto. Que faz a divindade? Através de alguns, porque a mediunidade é uma vasta cadeia de fenômenos, e através desses consolam os nossos corações. Por exemplo, eu nunca vi um átomo, mas eu acredito por causa daqueles que trabalham com átomos. Eu nunca vi o DNA, mas é a profissão da nossa veneranda cientista. Ela é especialista em DNA. E na reunião de agora, quem desejar fazer alguma pergunta sobre DNA e o Espiritismo, ela está aqui para isso, para mostrar as conexões científicas com as revelações da cultura doutrinária do Espiritismo. E assim, então, naquela noite inesquecível, nascia uma obra nossa com o Chico Xavier, que é exceção,
ele escreveu apenas com o Carlos Bacelli, de Uberaba, um jovem que estava se emocionado, e ficou esta herança. E hoje, evocando este passado, a herança de Chico presente e as mensagens dando os maiores atestados da imortalidade da alma. É pena não poder ler pelo menos uma como consolo, mas eu vou citar um detalhe. Aquela mensagem que veio uma senhora e sua irmã, Dona Maria do Carmo, as filhas choraram muito. E quando eu terminei de ler, Chico disse, agora eu vou ler, e deu um nome, e chamou as moças. Elas disseram de público, mas nós não sabemos quem é. O Chico diz, mas como não sabem? Ela está dizendo que é sua tia. Não, mas nós não temos nenhuma tia com esse nome. Criou uma situação embaraçosa. Chico, numa calma absoluta, disse, bom, vamos ler então a mensagem? Aí começou a ler a mensagem com uma grande emoção. De repente, uma das filhas deu um grito, uma das moças deu um grito e disse, meu Deus, é titia Joaquina, é que o Espírito usou o nome que tivera antes do batismo. Portanto, é mais importante do que se tivesse assinado o nome que todos conheciam. Nem elas sabiam, mas no transcorrer da mensagem, os dados da família, elas mantinham em São Paulo uma instituição de caridade, criado pela mãe, que era afrodescendente. E a mãe sofria certas restrições paulistanas, algumas dificuldades. Mas, nesse momento, ela e a obra estavam passando por muita dificuldade econômica. E o bicheiro, o jogo era proibido e continua proibido, graças a Deus, e é proibido, ninguém joga no bicho no Brasil. Então, o bicheiro foi a ela e disse, fulana, a diretora atual, eu queria dar uma importância, porque a semana foi muito próspera, e eu queria dar esse dinheiro para as criancinhas pobres. O que é que a senhora acha? Ela foi em dúvida, porque ela sabia que aquele homem era bicheiro, era o rei do futebol ali, dos papelinhos. E disse assim, pois não, mas deixa para dar segunda-feira. E na sexta ela foi ao Uberaba para perguntar a Chico se era lícito um dinheiro do escândalo, da miséria, ser recebido por uma instituição espírita. E eu vi e ouvi muita gente puritana, que é pura na forma, fariseus, dizer assim, imagina, esse dinheiro do jogo do bicho, de forma nenhuma. E então eu pergunto como Jesus, que culpa tem o dinheiro de fomentar um homicídio ou de fomentar a salvação de um doente? O dinheiro é o mesmo, como veneno, como a transfusão de sangue ou qualquer outra coisa. Mas Chico não dava importância, era impressionante. E a senhora veio e disse, minha filha, receba o abençoado dinheiro para salvar vida. Você vai fazer 2 tipos de caridade. A primeira é aplicar no bem. E a segunda é evitar que ele abra mais um boteco com esse dinheiro para fazer mais jogo do bicho. Quer dizer, detalhe que não me havia passado pela cabeça. Porque quanto mais ele ganhasse, mais ele abria ponto. Aliás, eu sei que ali na saída tem um ponto, porque tem sempre uma tabelinha bonitinha, bem feita, dizendo quem ganhou de manhã. Porque é de manhã, meio-dia e de tarde. É proibido. Se não fosse... Então, são as coisas interessantes do nosso amado país, mas não tem nada que ver. Mas então ela veio do além, a dona do centro, a irmã que havia fundado, e nem as sobrinhas sabiam disto. Como explicar? A parapsicologia não explica, a metapsíquica também, só a imortalidade da alma. E assim as mensagens são recheadas de ternura. Tem aqui algumas, por exemplo, o nome do rapaz é Silvio Romero de Oliveira Júnior. Ele veio e assinou Gato. Imagina, quando eu terminei de escrever que eu vi o nome Gato, eu digo, meu Deus, Gato ainda não estava na moda.
naquela época, foi em 1981. Ainda se dava paulada em gato, ainda tinha aquela canção muito fraterna, atirei o pau no gato e otó, que isso é muito fraterno. Então, ele digo, meu Deus, eu digo, Chico, ele disse que é gato. Então, alguém aí conheceu algum gato? Levantou a família, porque esse rapaz havia morrido num acidente, e eu li a mensagem para eles. E logo depois, eu pedi para eles darem uma declaração, que levamos a cartório, para poder explicar. E então, atestaram que realmente era como o rapaz gostava. É uma maravilha ser jovem. Qualquer coisa fica muito bem. E ele ficou meu amigo. Eu já tinha um amigo espiritual pernambucano, e agora eu tinha também um gato. Ficou uma maravilha. Ficou o Luluzinho de Pernambuco, o Valentão, e um gatinho. Ficaram meus amigos. O que eu quero dizer é sobre a imortalidade da alma. Que herança, ninguém na Terra conseguiu receber mais de 1000. E para culminar, quem quiser o livro, está aí às ordens. A mensagem de um jovem judeu. O seu genitor, de uma família muito próspera de São Paulo, foi lá transido de dor, porque o filho desencarnara, e este rapaz vem do além e escreve a metade da mensagem Yiddish, no idioma judaico, repetindo os rituais. E essa mensagem foi lida na sinagoga de São Paulo, confirmada pelos pais judeus, que publicaram essa, como outras mensagens que vieram depois e formaram livros. Ainda hoje se continua publicando livros de Chico, porque ele deixou malas com mensagens inéditas. Muitas pessoas que tinham mensagens íntimas deram para que possam beneficiar a humanidade. E agora as mensagens dele em livros já somam 448 livros. Depois da morte, já 38 livros novos desse homem bom, que é Vanucci, aquele que criou o fantástico, denominou como Chico Amor Xavier. Então, para nós espíritas, a vida de Chico é um patamar de segurança. Ele enfrentou os maiores críticos do Brasil na literatura. Foi ameaçado de prisão. Foi desmoralizado, ou melhor, acusado, porque ninguém desmoraliza a pessoa honrada, pelo próprio sobrinho, que se vendeu ao sacerdote católico por 80.000 réis na época, para declarar que ele, Chico, era um farsante. E ele não teve uma palavra contra o sobrinho, pelo contrário. Eu me lembro da frase que ele disse aos jornalistas: peço licença para que os senhores me permitam continuar no trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. E meu sobrinho, Amaury Pena, é um cidadão honrado, merece respeito. Se ele disse isso sobre mim, ele deve ter suas razões. Não me afeta em absoluto. E continuou meio. Mais tarde, Davi Nasser e Jean Manzon, que foram os 2 repórteres mais importantes do Brasil em todos os tempos, escreviam e fotografavam para a revista O Cruzeiro, declararam que o maior arrependimento que tinham de sua vida foi quando tentaram difamar Chico Xavier nessa revista celebérrima que superou a Veja ao tempo do Dr. Chateaubriand, que foi embaixador do Brasil na Inglaterra. Então, a nossa homenagem a Chico é gratidão. Temos as portas abertas da imortalidade. Se não vier mais nenhuma mensagem de ninguém, não é necessário, porque já vieram milhares de pessoas deixaram de suicidar-se. Alguns criminosos que conhecemos entregaram-se, porque as vítimas vieram pedir-lhes. E como um desses eu vou contar no próximo sábado,
de uma tragédia tremenda, que é uma mensagem de uma criança de 7 anos que foi assassinada, conseguiu salvar da célebre assassina de uma cidade do Brasil, que eu vou evitar o nome, naturalmente, e que assassinou a menina e foi transformada na chamada loba assassina do Brasil. Então, com essas reflexões, quem tem alguém do além, tenha certeza, como temos de que a luz está acesa, que estarão esses seres queridos ao nosso lado, sempre que for possível. E nunca lamentemos de solidão. Ninguém a sós pode estar sem companhia física, mas nunca a sós. Vamos agora às nossas perguntas.